Muito bom dia. Aqui em Kampala, Uganda. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira, dia 19 de julho deste ano de 2025. Realmente é uma bênção para mim, um privilégio que Deus nos dá de poder estar aqui em Uganda. Já vamos nos dirigindo do aeroporto para o lugar onde vai ser ou acontecer a atividade do dia de domingo. Aqui são 7 horas ou 6 horas a mais, são 7 horas em relação a Porto Rico. Aqui são 1h22 da madrugada a mais, são 6h22 da tarde lá em Porto Rico. Foi uma viagenzinha como que durando 33 horas, mas graças a Deus já estamos aqui. E mesmo que foram muitas horas de voo, viajando, o desejo e a alegria de poder estar aqui no povo e com o povo africano, e isso o tempo vai passando voando para a gente. Foi voando que a gente veio, mas a pessoa vendo isso dessa forma em que... Porquanto no que diz respeito que o amor de Deus tem se estendido, também tem se estendido o amor de Deus para o povo africano, e o tempo não é nada comparado com essas joias preciosas que existem aqui na África, que são os escolhidos de Deus, os quais eles subiram neste tempo, subiram à era da pedra angular e dispensação do reino, e foram pescados. Olhem, nesta mensagem que nos pregou nosso irmão William, a qual mensagem que a intitulou, vamos ver aqui o tema. Entrando em contato com o sobrenatural. Nós temos lido desta mensagem, já lemos algumas vezes algumas porções, mas esta porção que nos fala da pesca, olhem, nos diz, agora temos aqui uma profecia do próprio Jesus Cristo, que para o fim do século acontecerá uma pesca, e essa será uma pesca milagrosa de peixes, de bons peixes, como os grandes peixes que os discípulos pescaram quando Jesus tinha ressuscitado, 153. Grandes peixes representam os escolhidos de Deus do tempo do fim do século, sendo pescados e colocados no reino de Deus, e os únicos escolhidos que existem para serem pescados no tempo do fim ou final são os escolhidos dos últimos dias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que seriam colocados na Igreja do Senhor Jesus Cristo, no corpo místico de Cristo, os últimos escolhidos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E depois de serem pescados esses grandes peixes, vem a pesca para os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E então vejam agora como tudo aí está junto, unido, como quando ele nos falava dessa pesca, e aí ele não esmiuçava, não separava, não colocava o trabalho de cada grupo, e como era que iria estar se realizando essa pesca, porque essa pesca era para ser feita pelos ministérios de Moisés e Elias. E como não podia ver-se esse mistério, porque esse mistério está contido no 7º selo, e o 7º selo, que é a vinda do Senhor, iria ser aberto no cumprimento da visão da carpa, tanto o reverendo William Branham quanto o Dr. William Soto Santiago não podiam abrir esse mistério, e falavam tudo como que se fosse um mesmo pacote, uma mesma coisa, e não se esmiuçava, não se separavam a forma, a maneira, quem eram os grupos, onde estavam os grupos, onde
E estava cada escolhido de Deus pertencente a cada grupo, que pertencia a cada grupo, e falava, vejam, isso que eu acabo de ler, falava tudo junto, mas vejam que tudo isso foi se dando a conhecer, e Deus vai cumprindo tudo, vem se dando a conhecer, e quando as pessoas vêm se aperceberem, Deus já realizou, vem perceber, e Deus já realizou a obra desse recolhido, o recolhimento, de uma forma simples e sem muito barulho, alvoroço, no sentido de que se cumpre então a promessa de que ele vem como ladrão na noite, mas pelo outro lado a pessoa vê que é um avivamento, é o último avivamento, e a pessoa vê despertamento. É que nós estamos vendo, a pessoa diz, estamos vendo um movimento grande, atividades em todos os países, vendo muita coisa acontecer, mas o mundo percebeu isso? Não. Vê? E aí, a pessoa tem os dois lados, vem como ladrão na noite, mas também vê um avivamento que nem sequer o mundo tem percebido, mas brevemente já tudo isso vai se estar mostrando abertamente e o mundo já verá, porque a terceira etapa, ao ser para os perdidos também, a terceira etapa vai ter um impacto mundial, e a ser para as fátuas ou loucas, também terá um impacto mundial, e isso já se está vendo, sendo visto gradativamente esse impacto. Agora continua dizendo assim que nós temos nessa pesca milagrosa, que pertence ao fim do século, temos dois grupos de escolhidos para serem pescados no tempo do fim. Enquanto isso, são peixes, mas quando são tomados, levados na rede do Evangelho, são pescados, já foram pescados. E isso é que se tratava, essa terceira etapa que o anjo mostrava para o irmão Branham para ser feita, realizada, mas só sob o ministério do irmão Branham, Deus deu apenas uma amostragem dessa terceira etapa, do que seria essa terceira etapa mais na frente, de que será para a noiva, para as virgens fátuas, para o mundo também, para os perdidos, e também vai alcançar os 144 mil hebreus. E agora? Porque o mundo e as virgens fátuas? Bom, e aí não tem nessa pesca milagrosa, não tem só os bons peixes aí, senão que aqui, quando Jesus fala aqui para o fim do século, diz que o bom, eles colocam em cestos, em canastas, em cestas, e o mal jogam fora, o que é ruim. Agora vejamos o que em continuidade diz: uma vez cheia, atiram para a beira da praia e sentado recolhem o bom em cestas, e o que é ruim, mal, jogam fora. Assim será no fim do século. Sairão os anjos e afastarão, separarão os maus dos bons e os jogarão no lago de fogo. Aí será o choro e o ranger de dentes. Os maus os lançarão no forno de fogo na grande tribulação, que será o dia ardente como um forno, onde serão queimados pelo fogo atômico. Mas os bons peixes os jogam em cestos, em canastas, são colocados no reino de Deus. E agora são colocados, os escolhidos de Deus são colocados no corpo místico de Cristo, são colocados na igreja, na casa de Deus, para receberem toda a revelação de Deus do último dia, receber assim a fé, a revelação, para ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora isso foi prometido que seria feito ou realizado no cumprimento da visão da carpa, tenda. Ou seja, que a visão da carpa é uma promessa que foi falada e estava mostrando que se realizaria uma pesca. E se ia, ou se fosse dado a conhecer o mistério do sétimo selo, iria se estar dando a fé de rapto. Ora, então tem que ter alguém que escute aquilo que os trovões estariam falando, tem que ter alguém que receba essa revelação, e por quanto foi realizada, essa pesca foi feita, realizada, pois quem é que vai e quem são os que vão escutar essa pregação? Ora, aqueles que foram pescados, o que os anjos ceifadores ou segadores pescares, esses são os escolhidos de Deus, que estariam recebendo em primeiro lugar, estariam recebendo essa bênção de obter a fé de rapto, a fé de trasladação, para que assim Deus possa realizar tudo o que corresponde, o que cabe ao cumprimento da terceira etapa a favor da noiva, porque é por ela ou por causa dela que ele vem. As virgens fátuas ou loucas, pois, para receberem forças, ânimo, para passar pela grande tribulação. Ele faz essa obra antes, faz essa obra com eles antes, para que o diabo não os engane. Mas se você prestar atenção, nos 153 peixes, ele nos mostra aí que isso representa os escolhidos da noiva e os escolhidos dos 144 mil.
porque são escolhidos. Agora, as fátuas, vejam, continuam sendo virgens, as fátuas, e continuam sendo pessoas que teriam vida eterna. Agora, olhem, diz... E agora vejam que para esta pesca milagrosa pertencente ao fim do século, Cristo diz que assim será o fim do século. Os anjos sairão. Quem é que estará encarregado dessa pesca milagrosa? Os anjos. É o Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e Elias, os quais eles realizam essa pesca. Não é o ser humano, é o anjo. Quem libertou o povo hebreu? O anjo, mas ele precisou de um véu de carne. Mas olhem um detalhe, uma minúcia aqui, um detalhezinho. Ele tinha falado para Moisés que os libertaria com mão forte e poderosa e que Moisés seria um instrumento. E Moisés foi lá e os libertou e disse que eles os faria entrar, introduzir na terra prometida. Mas olhem, em Moisés, ou seja, Moisés como ser humano, não como o ministério. Ele não levou o galardão de introduzi-los à terra prometida, fazê-los entrar. Mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que sim, ele os levou, porque, olhem, no tocante ao véu de carne, no que diz respeito ao véu de carne, o que levou essa joia, quem levou essa joia, esse tesouro de introduzi-los à terra prometida foi Josué. E Moisés, ora, no ministério, Moisés no ministério, que ele tinha, que passou para Josué, porque ele escreve segundo Josué aí, ou seja, que ele tinha que ter, Josué tinha que ter nele um ministério dispensacional que daria continuidade a esse que estava em Moisés, para Deus poder cumprir essa promessa em Josué ou com Josué. Se não, Josué não poderia ou não era ou não seria um instrumento para introduzi-los, fazê-los entrar. Então tinha que existir outra pessoa. E porque qualquer um dirá, não, é que aí estava Moisés. É que Moisés se foi, partiu. Moisés não podia ser Moisés. Tinha que ser um véu de carne que estivesse aí. E porquanto Deus já o tinha predestinado desde antes da fundação do mundo, que Josué seria quem os introduziria, os faria entrar. É por isso que vocês podem ver que em Josué também estava o nome de Deus. Em Josué, que foi quem pôs, que Moisés pôs nele. Portanto, quem introduziria o povo à terra prometida não podia ser Moisés. Tinha que ser uma pessoa que tivesse o nome. Da mesma forma como na primeira vinda do Senhor, para tirar-nos e introduzir-nos, fazer-nos entrar no reino do Senhor, no reino de Cristo, nos tirou das trevas, aconteceu um êxodo, uma saída aí também, nos colocou no reino de luz. Tinha que ser um instrumento que levasse ou tivesse o nome de Deus. Sempre nos êxodos ou saídas tem que estar, obrigatoriamente, tem que estar o nome de Deus no instrumento. Não pode, um instrumento não pode ter o nome de Deus e realizar essa obra. Agora vejam que no terceiro êxodo ou saída, Deus tem que realizar, fazer a mesma coisa, tem que ter um instrumento onde Deus tenha colocado o seu nome, porque o que vencer, aquele que vencer vê, é o que vence, o que vencer, aquele que vença neste tempo, ao que vença o quê? Diz na página 115, na página 115 dos selos, aquele que vença o diabo, aquele que vença as coisas do mundo, ou seja, é o vencedor, quem tem essa promessa, ou que tem essa promessa do nome novo, do maná escondido, essa pedrinha branca, de sentar-se no trono, de reger com vara de ferro, governar, e todas essas promessas é para esse vencedor. E porquanto ele é o último, vem a ser ou se torna o Benjamim dos profetas. Ora, é o último que levará essa joia, disse o mensageiro, desse servo fiel e prudente, o qual o seu Senhor, quando vier, lhe veja fazendo assim, lhe encontre fazendo o quê? Olha, dando alimento espiritual, maná escondido para os filhos e filhas de Deus. O encontre fazendo isso. Agora continua dizendo aqui,
Agora vejam que para esta pesca milagrosa, que pertence ao fim do século, Cristo disse que assim será no fim do século, sairão os anjos que estarão encarregados. Quem estará encarregado dessa pesca milagrosa? Os anjos. Portanto, de outra dimensão existirão anjos, e esses serão os arcanjos Gabriel e Miguel. E nesta dimensão, a manifestação dos anjos do Filho do Homem serão os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias, que são os ministérios com os quais são chamados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Todos os escolhidos de Deus são chamados, todos os bons peixes do meio dos gentios, para serem colocados no reino de Deus, serem colocados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Vejam para o que são pescados, para serem colocados na dispensação do reino na era da pedra angular. Por quê? Porque a dispensação da graça veio se entrelaçando com a dispensação do reino. E olhem, vamos ver se eu posso deixar essa página aí de prontidão, separada, e ler-lhes aqui uma partezinha dessa mensagem, a visitação de Gabriel, do arcanjo Gabriel, 23 de dezembro de 2005. Ele diz aí, ou aqui, em uma porção daqui, diz: assim também podem fazer em outros países assim também, porque esperamos que essa terceira etapa tenha um impacto e terá um impacto a nível mundial. Portanto, aqui em Porto Rico e nem em nenhum país vão caber todos, ou irão caber todos, mas através da internet e do satélite poderão estar conectados e ter os seus telões para estar vendo tudo o que estará acontecendo em cada lugar em que estejamos em atividade ou reunião. Olhem como ele coloca isso. Porque ele é o mensageiro que Deus tem para esse momento. Então ele fala dessa forma, desse jeito. Mas qualquer um diria, mas ele já partiu, já se foi. Mas ele estava mostrando, refletindo, tipificando esse que viria ou iria vir depois dele. Lembre-se que a obra que ele realizou ou fez, e esse mistério dessa obra que ele realizou, agora é que Deus nos está dando a conhecer e aberto esse mistério dessas boas novas ou notícias que trouxe esse poderoso mensageiro. E agora nós compreendemos o porquê, o motivo de que Deus nos levou e nos trouxe por toda essa trajetória, o percurso até este tempo final, onde chega na parte conclusiva, culminante do cumprimento dessa visão desses peixes que o irmão Branham quis pescar, mas que lhe foi mostrado e lhe foi dito que isso será ou seria na terceira etapa. Isso pertence aos ministérios de Moisés e Elias. Inclusive, ele quis se adiantar nisso e quis ir até Israel. Ou seja, vamos falar assim, mas se ainda não estavam os escolhidos da noiva entre os gentios, ele vai para lá com o povo hebreu? Ou seja, para ele, a noiva já, podemos falar que já estava. E como é que ele vai ter esse sentimento, esse desejo de ir a Israel, se ele sabe que primeiro é com a noiva, ou é a noiva que depois é o povo hebreu? E com o povo hebreu, pois já se iria fechar o programa divino e já se iria começar os 3 anos e meio, e depois disso, o milênio. Ou seja, que já no irmão Branham, Deus estava mostrando no irmão Branham o que seria ou aconteceria neste tempo final, sob esses ministérios de Moisés e Elias, onde se estaria realizando essa pesca milagrosa e onde também iria estar havendo uma aproximação com o povo hebreu, onde eles, como nação, eles o vão receber. Agora, olhem, continua dizendo que poderão ser essas atividades, uma semana num lugar, outra semana em outro país, outra semana no outro país, e assim por diante, sucessivamente. Ou seja, aqui, o que estamos vendo agora é isto. No seu cumprimento, estamos tendo essas atividades e de uma forma simples, como a palavra profética não caiu em terra, e não caiu em terra e nem cairá em terra, aquilo que o precursor disse, William Marion Branham, o reverendo William Branham, não cairá por terra nem o que o Dr. William Santiago disse. Esta palavra, Deus, através desse ministério que Deus está operando neste tempo final, a tomou, a pegou e a tem vivificado, a trouxe à vida, ou seja, cumprimento, porque
hoje estamos vendo a realidade, o real dessa palavra que foi falada. Já não é quando vai acontecer isso, quando vai suceder isso. Já está acontecendo isso, já estamos vendo esse avivamento no meio da igreja em todos os países. Diz, mas temos que ter os lugares preparados e, sobretudo, os principais lugares, vê? É por isso que é bom ter em lugares estratégicos, é bom ter auditórios preparados, gigantescos, que podemos todos estar reunidos, como fazemos em Villahermosa. Aproveito de uma vez e lhes faço lembrar a atividade do dia 10 de agosto, que teremos uma atividade por lá. É uma atividade grande em Villahermosa, Tabasco, no México. E estão todos convidados para ela. Agora continua dizendo, e sobretudo os principais lugares, porque o que Deus se prepara para fazer é muito, muito grande. É o maior que tenha acontecido no meio do cristianismo. Ou seja, que Deus vai fechar a dispensação da graça com chave de ouro. Olhem, a dispensação da graça, onde se fechou? Para Deus poder começar a iniciar esta etapa, a qual etapa que ele nos falava primeiro dela e nos dizia que a dispensação do reino já se estava vivendo na dispensação do reino potencialmente, se estava na dispensação do reino. E qualquer um dirá, olha, aqui ele diz que a dispensação do reino estava. E o que é que tu vais fazer com aquilo que ele falou em 2006, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, que ele nos falava que ainda a dispensação da graça não se tinha terminado. Então, 2006, 2007, 2008. Não, ele diz que ele se contradiz nisso aqui, naquilo outro. É a palavra profética que só os escolhidos de Deus entendem. E ele falava dessa forma, desse jeito, para pessoas iguais a estas pessoas, para que elas se confundissem. E então, Deus no seu programa iria haver pessoas que ficariam contra. E tinha que ter algo, tinha que ter alguma coisa para que elas se confundissem de uma certa forma, porque quando diz na 10:94 do livro de citações, eu acredito, quando diz, você quer dizer para mim que Jesus falou isso de propósito? Pois sim, ele falou isso de propósito, para que se fossem aqueles que tivessem que ir, fossem, e ficasse aquele que tivesse que ficar. Ou seja, que as coisas, quando a pessoa as vê desse ponto de vista e vê como Deus está realizando e como as pessoas também estão se movendo, se mexendo, então a pessoa vê o programa divino sendo cumprido e vê que a pessoa não pode ficar lutando contra todas essas coisas, porque isso já foi profetizado que seria assim desse jeito, que se levantariam pessoas se levantariam contra, tal como aconteceu no tempo do Êxodo, no tempo de Moisés e também no tempo de Jesus. Agora continua dizendo, em outro lugar, olhem, vamos ver aqui, aproveitando que nós estamos por chegar, já falta pouco tempo. Já estamos? Já vamos para... Esta mensagem foi... Onde ele aqui, no final, o encontro de Jacó, no final da mensagem, o encontro de Jacó, nesta mensagem, o encontro de Jacó com o anjo, aqui somente uma partezinha para... Estamos para chegar. Ele diz, agora a humanidade está nessa condição ou situação porque assim estava profetizado. A gente pode ir direto, a gente para. Onde está profetizado? As guerras, nação contra nação, reino contra reino, guerras. Uma nação contra outra nação e guerras civis, isso é o que nós estamos vendo, especialmente no Oriente Médio. Reino contra reino, guerras, uma nação contra outra, guerras civis, provocam muitas calamidades nos seus cidadãos e faz com que a economia caia no chão. Estamos finalizando a dispensação da graça. Agora, o que é que vocês vão fazer com isso? Vão dizer que ele aí está confuso, se confundiu, mas aquele que tem percepção profética compreende, entende que quando ele falava que estávamos na dispensação do reino, estava fazendo referência a esse tempo onde a igreja estaria, e também como ele é um mensageiro celestial, tudo isso é falado de um ponto de vista celestial. E disso nós podemos nos aprofundar
falar muito, porque tem muito pano para cortar aí. Agora diz, estamos já finalizando, concluindo a dispensação da graça. Não terminou ainda, mas já está nos seus finais. De um momento para outro, entrará o último escolhido de Deus no corpo místico de Cristo, e então se finalizará a dispensação da graça. Ou seja, aqui, isto foi em... Vamos ver a data desta mensagem, para que vocês tenham isso aí, 21 de julho de 2006. E todavia, ainda em 2009, ele nos chegou a falar e dizer, e nos disse que ainda a meia hora de silêncio ainda não tinha começado, porque tudo isso pertence ou pertencia à dispensação do reino. Quando se abrisse o sétimo selo. Quando se abre o sétimo selo, aí vejam, começou tudo isto, e isso ele falou que quando se abre um selo tem um distúrbio religioso, e quando se abre uma trombeta, pois então um distúrbio político. E isso é o que está acontecendo. Corre porque acendeu-se a luz, e então os grilos, baratas e meio mundo, grilos saem correndo, porque esse é o próprio Senhor que está realizando, fazendo essa obra neste tempo final. É o próprio Senhor, e Ele é luz. E os filhos de luz, ora, vão se apregar, vão se grudar com aquele que tem a luz, se apegar. E os filhos das trevas, ora, não podem, isso jamais, é como um imã pelo outro lado. Ou seja, ao contrário, um imã ao contrário. E esses jamais vão querer. Eles vão bem melhor, vão querer se tapar com lençol, se cobrir com lençol. Quando se acende a luz, a pessoa está sonolenta. Quando vai para a escola, levanta-te. E aí se cobrir com lençol. Não, acendas a luz, apaga a luz. Vamos dizer que isso nos mostra pessoas que fogem da luz, não gostam da luz. Agora, aqui, para finalizar, onde nós estávamos entrando com o sobrenatural, ele disse aí, vamos ver aqui onde nós paramos na página 11. Sendo que Deus falava com nosso irmão Branham a respeito da terceira etapa, ele ia ensinar como pescar grandes peixes, ele também sendo manifestado, essa terceira etapa sendo manifestada na sua plenitude, pescará, recolherá todos os bons peixes, os grandes peixes, filhos e filhas de Deus, os escolhidos de Deus do último dia, entre os gentios e também do meio do povo hebreu, sendo que essa terceira etapa pertence ao tempo final, ao tempo do fim. Algumas vezes, ou em muitas vezes, o nosso irmão Branham pensou que através dele Deus realizaria todo esse recolhimento dos escolhidos do povo hebreu e também os escolhidos do último dia do corpo místico de Cristo. E é por isso que ele tentou ir, e já estava no Egito, e ele iria cruzar para a terra de Israel uma vez, para ir pregar para os hebreus, esperando que Deus cumprisse aquilo que ele prometeu, e eles recebessem Cristo, que é o ungido, que é o Messias. Ele pensava, porque se fosse ele e seu grupo receberiam essa grande bênção, e então o ungido do tempo do fim seria o reverendo William Branham, o ungido ao qual se refere as promessas e as escrituras, que seria o último. A esse se refere, porque todos os mensageiros foram ungidos por Deus, que é o Espírito Santo que os unge. Mas esse último ungido é o cumprimento da vinda do Messias. Tão simples assim. Pois ele pensava, ou pensaria que eles, vamos ver onde eu parei, e é por isso que ele tentou ir, já estava no Egito, iria cruzar para a terra de Israel uma vez, para ir pregar para os hebreus, esperando que Deus cumprisse o que ele prometeu, e eles recebessem Cristo. Ora, ele pensava que sendo que nele estava o ministério de Elias na sua quarta manifestação, e sendo que Cristo, em Espírito Santo, estava manifestado nele, que através dele Deus realizaria o chamamento para esses 144 mil hebreus, mas é para a manifestação do ministério de Elias na sua quinta manifestação, e a manifestação de Moisés na sua segunda manifestação, e a manifestação do ministério de Jesus na sua segunda manifestação. Por isso que, antes de pegar o voo aéreo, o avião que o levaria para Jerusalém, ele estando no mesmíssimo aeroporto, o anjo lhe falou: não faças isso. Não é o tempo, não é a hora. E tem que ser conforme as Escrituras, ou seja, as duas oliveiras. Vamos para lá. E ele foi mostrar, e ele foi para o
para a checagem da linha aérea e disse, quero viajar para outro lugar. Mas disse, mas a sua passagem é para Jerusalém, se eu vou para Jerusalém, do Egito para Israel. Mas eu quero trocá-lo, quero ir para outro lugar. E fizeram aí a mudança, a troca. O anjo disse que não foram, ou seja, que essa etapa para pescar esses grandes peixes, 144 mil hebreus do povo hebreu, ainda não era para essa etapa, para esse momento ou instante. Ele não foi até lá, mas ele disse que algum dia, diz que algum dia Deus enviará um profeta para lá. E então, sim, acontecerá. Agora podemos ver como esse ministério é o que Deus, neste tempo final, está realizando, fazendo no meio da sua igreja, está manifestando no meio da sua igreja para cumprir essa profecia, está se manifestando, porque Deus é fiel na sua palavra para cumpri-la. E damos graças a Deus que o povo africano está sendo pescado através por esses ministérios e está recebendo, esse sobe aqui para receber neste tempo final as promessas contidas na dispensação do reino. Deus ama o povo africano, povo que teve as suas lutas, as suas batalhas, as suas condições ou situações, mas vejam, tudo isso não é de se comparar com a glória vindoura, que para eles e também para nós, Deus há de manifestar. Esperamos grandes bênçãos nestes dias. Orem muito para que tudo saia bem, saia direito, e que Deus seja quem seja glorificado, Deus, que receba toda a glória, toda a honra, que seja Ele, e que o Senhor supra tudo aquilo que se precisa, que é necessário, e muito especialmente a palavra, o maná, o alimento espiritual, e que também supra alimento físico para os irmãos, e que assim não falte nada, e que todos saiam cheios da bênção de Deus. O Senhor os cura espiritualmente e também fisicamente. Bom, foi para mim uma grande bênção e um grande privilégio poder conversar neste momento. Já chegamos aqui. Ele ficou dando uma voltinha enquanto eu finalizava, mas chegamos aqui no lugar onde vamos ficar e compartilhar com vocês e assim ter esse companheirismo em torno da palavra neste momento. Que Deus os abençoe e guarde a todos.